Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema que eu acho essencial: a ligação das crianças com a natureza, sabe? E mais especificamente, como uma coisa que parece tão simples, tipo plantar uma árvore, pode reverberar tão fundo no desenvolvimento delas e, no fim das contas, até no futuro do planeta. A gente vai se basear muito nas ideias de um artigo bem legal chamado Ensine as Crianças a Plantar Passarinhos. O autor é Carlos Eduardo Godoy, guardem aí o nome. Então, a nossa ideia aqui é, investigar por que essa conexão, esse ato de plantar, é tão vital. Ok, vamos tentar entender isso melhor. É um tema super relevante, né? Hoje, mais do que nunca, eu diria. As crianças estão muito imersas no digital, as telas estão por toda parte, disputando, assim, cada minuto da atenção que antes talvez fosse para explorar o quintal, o parquinho. O próprio texto que a gente está usando como base, ele cita o Richard Louv, né? Aquela ideia da natureza perdida da infância. É uma sensação de desconexão mesmo. E as crianças sentem isso. É uma disputa complicada, né? E acho que é aí que a ideia central do Carlos Eduardo Godoy fica tão forte e poética também. Ele não fala só em plantar árvore, plantar passarinhos. Essa imagem é ótima. Sugere que não é só colocar a mudinha na terra, né? É como se a gente estivesse construindo um pequeno mundo ali, um ninho para um futuro com mais vida. Ele até chama de ato revolucionário. E é revolucionário, sim, porque oferece uma coisa que a tecnologia, por mais incrível que seja, simplesmente não consegue dar, que é a experiência completa, sabe? Com todos os sentidos. E o tempo da natureza, o toque na terra, o cheiro do solo depois da chuva, observar com calma, esperar crescer, ver a vida brotando ali. O fascinante aqui é essa reconexão física, visceral. É o oposto daquela coisa instantânea da tela, né? Totalmente. Essa diferença de tempo é chave, né? O texto descreve isso tão bem. Aquela fase inicial, sabe? O curto prazo do plantio, aqueles primeiros dias, a expectativa, regar todo dia, vira quase um ritual. A criança mexe na terra, sente se está úmida, fica perguntando já nasceu. É um exercício de paciência que a gente quase esqueceu como é. E aí, é aqui que fica realmente interessante. Aquele momento que parece mágica pura, né? Quando um fiozinho de verde, como ele diz, pequenininho rompe a terra. Nossa, esse momento é o clique no encantamento, né? Mas o aprendizado, na verdade, já está rolando há tempos. Ali, nesse começo, a criança está absorvendo lições muito profundas, mesmo sem perceber. Ela aprende sobre o tempo da natureza, que é outro, não é o nosso tempo apressado. Aprende que precisa cuidar sempre, ter persistência e ter esperança também, né? O chão deixa de ser só sujeira, vira um ventre fértil, como diz o texto. E talvez o mais legal, ela sente o poder que as próprias mãos têm de transformar. Isso me lembrou na hora da Maria Montessori, que o texto cita também. Aquela ideia de que a criança precisa tocar, né, para entender o mundo. Não basta só olhar. Essa interação de pegar, sentir, fazer junto com a natureza é fundamental. Não é um aprendizado passivo de jeito nenhum. Quando ela cava, rega, sente a folha, está trabalhando coordenação motora fina, está aprendendo a focar a atenção numa coisa que demora para acontecer. E até a linguagem se desenvolve, porque ela quer nomear o que está vendo, o que está sentindo. É um aprendizado completo, corpo, mente, emoção, e cria memórias, né? Referências fortes do mundo natural. Coisa que, assim, olhar para uma tela não cria da mesma forma. E a história continua, claro. Depois vem o médio prazo. Aquele fiozinho verde vira um caule, aí vem os galhos, as folhas. A planta vai crescendo, ganhando forma. E aí? Aí a mágica aumenta. A vida que foi plantada começa a chamar mais vida. Talvez um beija-flor apareça, né? Para ver as primeiras flores. Um sabiá pousa num galho. Uma borboleta. Quem sabe até um ninho aparece. A percepção da criança vai se expandindo, né? É nesse ponto que a metáfora dos passarinhos se encaixa perfeitamente. A criança entende que aquele ato dela, plantar a árvore, teve um efeito
maior. Ela não criou só uma planta, criou um ponto de encontro, um recurso, um lar para outros bichos. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê a profundidade dessa lição de ecologia vivida ali na prática. A árvore se mostra como parte de uma rede de vida enorme. O texto chama a árvore de estação de abastecimento. É uma imagem forte mesmo. E é exatamente isso, uma árvore sozinha já ajuda a fazer o oxigênio que a gente respira, dá comida, fruto, néctar, folha, dá abrigo do sol, da chuva, ajuda o clima local, segura a terra. O texto lembra o David Attenborough, né, falando dessa interdependência de tudo. E a árvore é como uma ponte nessa rede toda. Viver isso, ver os bichos chegando na árvore que ela plantou, nossa, isso constrói empatia, um entendimento ecológico, de um jeito que aula nenhuma consegue. Nasce ali um senso de pertencimento e de responsabilidade também. E essa experiência marca, né? Mesmo no longo prazo. O autor fala uma coisa interessante. Mesmo que, anos depois, a pessoa nem lembre o nome da árvore direito ou os detalhes de quando plantou, mas o gesto de cuidar, a sensação da terra na mão, a imagem daquele primeiro brotinho, isso fica. A lição que está ali, escondida, sobre como as coisas se conectam, a flor, o bicho que poliniza, o fruto, o pássaro que come, a semente que cai, isso fica gravado de um jeito muito, muito profundo. Fica porque foi uma experiência com emoção, né? Significativa. E nesse processo de cuidar, de observar com o tempo, a criança e o adulto junto, talvez está cultivando umas virtudes que o texto diz que são raras no mundo apressado. A sensibilidade para notar a pequena mudança, a persistência de ir lá regar todo dia, a capacidade de ficar quieto só olhando, contemplando. E a escuta, né? Ouvir os sons que começam a aparecer ali. Lembrei daquela frase do Rubem Alves que está no texto. Educar é mostrar a beleza da vida. E o exemplo que o autor dá é muito visual. Imaginar a criança vendo um sabiá tomando banho na água que juntou na árvore que ela plantou. Putz, que imagem! É uma imagem que resume a recompensa emocional disso tudo, né? Não é dinheiro, não é prêmio. É fortalecer o laço afetivo com o mundo vivo. É sentir que você ajudou a criar algo bonito, importante. Que você faz parte dessa teia. Esse sentimento de pertencer é um remédio poderoso contra aquela sensação de alienação, de indiferença com o ambiente. Então, juntando tudo isso, os ganhos são muitos, em várias camadas. O texto lista alguns bem claros. Desenvolvimento motor, atenção, linguagem. O exercício da paciência, do cuidado, da responsabilidade por outro ser, a vivência do tempo da natureza, aprender a respeitar esse ritmo, a construção de laços emocionais com o mundo natural. Sim. E, por fim, essa sensação de fazer parte de algo maior. É um pacote de desenvolvimento muito rico, né? A partir de uma coisa tão acessível. Com certeza. Mas, olha, de tudo isso, o texto destaca um elemento como o mais crucial mesmo, a chave de tudo, o encantamento. Tem uma frase ali que é muito forte. Porque quem se encanta, cuida. E quem cuida, transforma. Isso levanta uma questão importante sobre o que realmente faz a gente agir para preservar, né? Não adianta só jogar um monte de dado, falar de crise climática, de espécies sumindo. Precisa mais. Precisa tocar o coração também, não só a cabeça. Exatamente isso. O encantamento é essa conexão afetiva forte, sabe? Um maravilhamento mesmo com a beleza, com a complexidade da vida. É esse sentimento que vira a semente da preservação de verdade, quando a criança fica encantada com a borboleta que pousou na flor da árvore dela ou com o sabiá que fez ninho ali, ela desenvolve uma vontade que vem de dentro para proteger aquilo, não porque alguém mandou, mas porque aquilo virou importante para ela, porque ela se sente ligada. Esse encantamento é que move a transformação. E a mensagem final do texto amarra isso de um jeito lindo. Plantar árvores com crianças não é só plantar passarinhos pro agora. É, no fundo, plantar futuros. É criar a casa para os pássaros que ainda vão vir. Semear sombra e ar bom para as próximas crianças. É muito mais que só uma atividade de educação ambiental.
Sim, vai muito além do técnico, do informativo, é sobre educar o olhar, a sensibilidade, o afeto. É, como o texto diz, ensinar a criança a ver o mundo com olhos de floresta. Perceber a conexão, valorizar o que é diferente, sentir a vida pulsando em volta. É nessa mudança de olhar, nesse cultivo do encantamento, que está o começo da verdadeira revolução que a gente precisa. Formar uma geração que não só sabe que a natureza é importante, mas que sente isso e que está motivada por dentro e se sente capaz para agir como guardiã do planeta. Então, o que tudo isso significa, né? Fica claro que esse ato de plantar uma árvore que parece pequeno, na verdade é uma ferramenta nossa, com um poder imenso, pedagógico e até existencial. É um caminho super rico para o desenvolvimento completo da criança, cognitivo, motor, emocional, social e mais que isso, né? Cultiva empatia, fortalece a conexão com o mundo natural e planta as sementinhas da responsabilidade, do cuidado com o ambiente. É o ingrediente-chave para formar as gerações futuras conscientes que o nosso tempo está pedindo tanto. E essa conclusão deixa a gente com uma reflexão final, né? Um convite para pensar um pouco além. O texto do Godoy celebra lindamente o poder de plantar uma árvore, uma experiência transformadora, sem dúvida. Mas como que a gente pode levar a essência disso, a interação real, o cultivo do encantamento, a criação dessas memórias afetivas com a natureza, para o dia a dia de todas as crianças? Especialmente para aquelas que vivem em cidades grandes, apertadas, com pouco ou nenhum acesso fácil a quintal, parque e jardim. Como a gente pode, talvez simbolicamente ou literalmente, mesmo em pequena escala, plantar passarinhos em vasos na janela, em canteiros de escola, até numa frestinha no concreto, para garantir que essa semente tão vital da conexão com a natureza seja plantada em cada infância, não importa onde ela aconteça. Como universalizar o encantamento? Uma pergunta fundamental para a gente levar daqui. Fica o nosso agradecimento ao Carlos Eduardo Godoy por essas ideias tão sensíveis e tão necessárias no texto Ensine as Crianças a Plantar Passarinhos. E com esse desafio, como semear o encantamento pela natureza em todo lugar, a gente encerra a nossa conversa de hoje.